Olá! Hoje eu estou trazendo para vocês alguns exercícios sobre espectroscopia eletrônica para auxiliá-los na compreensão do tema. Bom, o primeiro tema que eu gostaria que vocês entendessem seria a relação entre as vibrações e a energia. Então, aqui eu trouxe para vocês de que uma molécula de etileno possui 12 vibrações. Só que aqui, nesse exercício, a gente só vai considerar como se tivessem 4, porque 12 daria um número muito grande para a gente ficar calculando aqui. Então, a gente está considerando 4 delas e elas estão localizadas em 719 centímetros a menos 1, 725 centímetros a menos 1, 763 centímetros a menos 1 e 804 centímetros a menos 1. E eu estou falando para vocês que no estado eletrônico excitado, essas vibrações possuem energia em 668, 675, 892 e 900 centímetros a menos 1. Então, isso tudo com relação ao poço potencial, ao mínimo do poço potencial. E aí eu vou perguntar para vocês qual é a energia total da molécula no estado fundamental. Bom, se vocês lembrarem, as vibrações, elas estão relacionadas com a energia daquela vibração, certo? Então, no estado fundamental, ela vai ter um somatório de todas as vibrações. E na aula de espectroscopia, o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, a gente viu esta fórmula aqui, em que é um somatório de todas as vibrações vezes a metade, né? Vezes meio. Então, isso será a energia total do estado fundamental, né? Unizero, da nossa molécula. Então, quando a gente tem cada uma das nossas vibrações, em que a gente tem o estiramento de uma ligação, né? A gente tem os diferentes níveis de energia desta mesma vibração. E quando a gente está tratando, por exemplo, com esta vibração aqui em 719, a gente está tratando a vibração do E0 para o E1. E 725 também é do E0 para o E1, mas cada uma dessas em seus respectivos poços potenciais. Então, quando a gente junta todos em um único poço potencial, para a gente saber qual que é a energia do estado fundamental, a gente tem que utilizar essa fórmula. Então, com isso, a gente soma todos esses valores e divide por meio, por 2, e encontra esse valor, 1505,5 centímetros a menos 1. Essa é a energia total da molécula no estado fundamental. Então, qualquer energia que a gente der a mais para essa molécula, que ela vibrar, para ela rotacionar, a gente está saindo deste nível para um nível acima. Daí, outra questão que eu quero que vocês entendam é sobre o estado excitado e as transições. Então, aqui eu estou falando para vocês que a transição eletrônica do etileno é designada por singleto Ag para singleto B3G. E essa transição eletrônica tem energia de 10.000 centímetros a menos 1. Então, a transição do estado fundamental para o estado excitado, em que o Ni4 está excitado por um fóton, é designado 410. Então, a gente está tratando com a vibração 4 e ela está excitada por um fóton, né, chegando ao nível 0. Então, eu peço para vocês descobrirem a energia para essa transição. Aqui eu coloquei para vocês o enunciado do exercício anterior, certo? Então, a energia, a gente sabe que quando a gente está excitado, ó, esse Ni4 está excitado por um fóton. Então, excitado por um fóton, a gente está tratando com o estado eletrônico excitado. Então, a gente está tratando com 900 centímetros a menos 1. Então, a energia para essa transição é 10.000 mais 900 centímetros a menos 1. E por que a gente usa o 10.000? Porque a gente tem que passar do nível 0 fundamental para o nível 0 excitado, mais fazer a vibração que tem 900 centímetros a menos 1 de energia.
Então, agora a gente vai poder desenhar o diagrama de poço potencial, tanto para o estado fundamental, tanto quanto para o estado excitado. Então, a gente pode agora pensar em como desenhar um diagrama parecido com o que eu dei para vocês na aula, né? Que vai resumir o estado vibracional fundamental e excitado em uma única curva potencial. E eu quero que vocês mostrem a transição do primeiro estado excitado em 4 para o estado fundamental. Então, essa transição é designada 410. Então, vamos ver aqui. A gente está em 4, está excitado, e a gente vai para o estado excitado eletrônico, né? A gente sabe que a energia do Ni0, linha, para Ni0, 0, é 10.000. Então, a energia dessa transição aqui é 10.000 menos essa diferença aqui de Ni0 para Ni4. Então, a gente tem 10.000 menos 804, que era o valor da transição para o Ni4. A próxima questão que a gente vai tratar é sobre as configurações eletrônicas, em que a gente tem que fazer a configuração eletrônica para o silício 2+, né? Então, a gente vai ter uma molécula linear com simetria de infinito H. Então, a gente pode, para cada átomo, fazer a distribuição eletrônica, né? Então, a gente vai ter um silício com a configuração normal e o outro silício sem um elétron, para dar silício 2+, né? E a gente também vai precisar da nossa tabela de caracteres para o grupo de ponto de infinito H. Por que a gente vai precisar dessa tabela de caracteres? Porque a gente vai tratar agora os orbitais atômicos de cada um destes átomos em conjunto com a simetria, para a gente conseguir determinar a simetria dos orbitais moleculares. Então, assim, para a gente determinar qual que é a simetria de cada orbital, a gente pode primeiro colocar a distribuição eletrônica, né, que a gente tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p2 para um átomo de silício, designando cada energia para cada um desses estados preenchidos, né? E no outro lado a gente coloca o outro átomo de silício sem um dos elétrons no orbital p. E a gente vai interagir estes orbitais, então um orbital 1s interage com outro orbital 1s, formando um orbital ligante e outro antiligante, e assim por diante. Então a gente precisa agora saber qual que é a simetria de cada orbital, mas a gente precisa saber a interação da simetria do orbital antes para saber qual é a simetria do orbital depois. Então, a gente sabe que a gente tem os orbitais, 1s, 2s, 3s e 3p, né? E 2p também. Então, os orbitais S, eles são esféricos, e a gente vai ter, então, um átomo de silício desse lado e um átomo de silício desse outro lado, cada um com seu orbital 1s esférico. Quando a gente junta os dois, a gente vai ter, então, que verificar como que nessa simetria de infinito H, cada um destes orbitais reage a cada uma dessas operações. Então, a gente tem aqui, para a operação E, os dois orbitais S permanecem inalterados. Então, a gente coloca o valor de 2 embaixo do E. Para a operação C infinito, lembrando que o eixo principal de rotação está aqui, né? Então, a gente vai ter esses orbitais vão continuar inalterados, então a gente coloca 2. Para o σV, novamente, se o eixo principal de rotação é aqui, o σV também está localizado aqui, nós também vamos ter o valor de 2. E aí, para o I é um ponto central que vai inverter um orbital com o outro, então a gente vai alterar a posição deles, a gente vai ter o valor de 0. Para o S infinito, a gente vai rotacionar, a gente rotaciona aqui, eles continuam inalterados, mas depois a gente rebate um para um lado e o outro para o outro. Então, a gente altera a posição deles e fica, então, com o valor de 0. E para o C2', que é aqui,
nós também alteramos a posição deles, também então fica com o valor de 0. E logo de cara a gente percebe que a gente tem então uma distinção, uma divisão da nossa representação redutível em valores positivos e valores nulos. Então a gente precisa encontrar representações de simetria na nossa tabela de caracteres que quando são somadas, a gente precisa encontrar duas representações, né? Que quando elas são somadas, vão dar o valor 222 e 000. Então, a gente pode procurar na tabela aqui de caracteres valores que sejam contrários uns aos outros a partir da operação i. Então, com isso, a gente encontra as representações sigma mais g, que tem aqui no i mais, e mais, e sigma mais u, que tem aqui a partir do i, menos 1, menos 1, menos 1. Então, quando somados, a gente tem 0, e na hora que a gente soma essa outra parte que está em verde, a gente verifica que dá 2, 2 e 2. Então, de fato, essas são as representações redutíveis que fazem parte dessa representação irredutível. Então, a gente vai ter um orbital ligante com simetria sigma mais g. O ligante é mais simétrico que o antiligante, então por isso que ele é essa representação, sigma mais g. E o antiligante vai ter a simetria sigma mais u. Seguindo agora para o orbital PZ, a gente vai ter esta interação, né, quando a gente está com os orbitais PZ. Lembrando que o eixo principal de rotação é o eixo Z. Então, quando a gente aplica E, a gente vai manter os orbitais inalterados. Então, a gente vai ter o valor de 2. Quando a gente aplica C2, a gente mantém os orbitais inalterados, vai ter o valor de 2. Quando a gente aplica sigma V, vai ter o valor de 2 também, que está inalterado, porque a gente está aplicando sempre essas operações nesse eixo aqui. A partir do I, a gente inverte a posição desses orbitais e por isso a gente coloca o valor de 0. Então, como é a mesma representação anterior, a gente já sabe que a gente vai ter essas duas representações de simetria fazendo parte da interação dos orbitais PZ. Então, a gente vai ter o sigma mais U e o sigma mais G, sendo que o sigma mais G é o ligante e o sigma mais U é o antiligante. A próxima interação que a gente vai fazer é a interação Px e Py. Então, a gente vai tratar os dois ao mesmo tempo, né? Então, como a gente está tratando os dois ao mesmo tempo, quando a gente aplica E, a gente coloca um valor de 4, porque os 4 orbitais ficam inalterados. Quando a gente aplica o C infinito, a gente tem um valor de 4 cosseno de φ. A partir do sigma V, a gente vai alterar a posição dos lobos, né? Quando a gente aplica um sigma V aqui, a gente altera a posição desses lobos, o lobo positivo e o lobo negativo. Então, a gente vai ter um valor de 0. Para o I, a gente inverte a posição deles, então vai ter o valor de 0. Para o S infinito também vai ter 0. Para o C2 também vai ter 0. Então, as únicas representações irredutíveis que podem fazer parte dessa representação redutível são πu e πg, que têm os caracteres de 2, 2 cosseno de φ, 0, menos 2, 2 cosseno de φ e 0. E o πg, que é o contrário, então ele tem 2, 2 cosseno de φ, 0, 2 positivo para cancelar aqui, menos 2 cosseno de φ para cancelar aqui e 0. Então, essas são as representações irredutíveis que fazem parte das interações PY e PX. Então, agora partindo para o diagrama de orbitais moleculares, a gente já sabe que a gente vai ter o orbital ligante e antiligante, né? Formando os nossos orbitais. Orbitais moleculares. Então, agora a gente já pode preencher, né? E a gente vai saber que a gente vai ter π mais G com 2 elétrons, π mais U com 2 elétrons, π mais G com 2 elétrons, π mais U com 2 elétrons. πU ligante com 4 elétrons, sigma mais G com 2 elétrons.
sigma mais U com 2 elétrons, πg, que é antiligante, com 4 elétrons, sigma mais G com 2 elétrons, sigma mais U com 2 elétrons e πU com 3 elétrons. Tudo bem? Uma forma reduzida de determinar, de representar o diagrama de orbitais moleculares é a partir dessa fórmula aqui. Então, a gente coloca os elétrons em cada um destes orbitais com suas respectivas simetrias. Bom, próximo tema que é importante a gente lembrar são os termos espectroscópicos. Então, eu vou perguntar para vocês quais são os termos que são gerados pela configuração E' e A1' quando a gente tem a simetria D3H. Bom, então, a gente primeiramente tem que pegar a tabela de caracteres com o grupo de ponto D3H e vai encontrar os caracteres para as representações E' e A1', certo? Então, a gente tem aqui o E' e aqui o A1'. Daí, quando a gente tem o E', o que a gente vai fazer? E' e E'. A gente tem 2, menos 1, 0, 2, menos 1 e 0. Como a gente tem 2 elétrons, né? Um E', a gente vai ter que multiplicar esses caracteres aqui, que são E' ao quadrado. Então, a gente tem 4, 1, 0, 4, 1, 0. Essa aqui é a representação redutível. Então, agora a gente tem que usar aquela fórmula que vocês já conhecem para a gente conseguir achar as representações irredutíveis que estão contidas dentro dessa representação aqui redutível, certo? Então, aqui está bem resumido para vocês já devem estar carecas de saber. Então, a gente tem 1 sobre 12, de onde vem esse 12? O 12 vem daqui, né? São esses valores que estão na frente de cada um das operações. Então, a gente tem 1, mais 2, mais 3, mais 1, mais 2 e mais 3. Então, a gente tem 12. E o 4, de onde vem? 4 da representação redutível, vezes 1, vezes 1. E o 2 é 1 vezes 1 vezes 2, certo? Estou fazendo isso para cada uma das representações de simetria da tabela de caracteres D3H. A gente encontra que quando a gente tem E' ao quadrado, a gente encontra 3 representações. A1', A1', A2' e E', certo? Então, agora a gente precisa determinar quais dessas representações são triplete ou singlete. Por que a gente tem que determinar isso? Porque quando a gente tem 2 elétrons, quando a gente faz 2s mais 1, a gente encontra o estado triplete. Então, espera aí que eu vou desenhar para vocês. Então, a gente tem aqui o estado triplete, desse jeito. O estado singlete, ele pode ser assim, certo? O estado triplete, ele pode ser assim também, quando a gente está com orbitais assim, certo? E o estado singlete também pode ser assim, certo? São spins emparelhados ou desemparelhados. Então, aqui a gente tem o estado triplete e aqui a gente tem o estado singlete. Tudo bem? Então, qual dessas representações aqui, A1', A2' e E' são singlete ou triplete? Então, para isso, a gente precisa utilizar uma fórmula. Então, e antes de a gente usar uma fórmula, a gente tem que lembrar que os estados tripletes, eles são simétricos. A gente viu que eles têm spins com o mesmo spin, né? Então, eles são simétricos.
E os estados singletes são antissimétricos, então eles estão emparelhados, né? Não necessariamente no mesmo orbital. Com relação à troca de dois elétrons. Então, com os tripletes, eles conseguem trocar de orbital. E os singletes não. É mais difícil de trocar, porque eles têm que alternar a posição, certo? Então, a parte orbital do estado triplete tem que ser antissimétrica. E do estado singlete tem que ser simétrica. Isso para que a gente consiga manter o princípio de exclusão de Pauli, certo? E nenhum dos nossos termos pode ter as mesmas configurações, certo? Então, para a gente saber quais são os caracteres dos componentes simétricos, para a gente achar qual que é a representação simétrica e qual que é a representação antissimétrica, para depois determinar quais são os nossos estados triplete ou singlete, a gente tem que utilizar essa fórmula. Então, aqui são os caracteres da nossa representação simétrica e os caracteres da nossa representação antissimétrica. Então, é meio vezes o caractere da representação da operação ao quadrado mais o caractere da operação ao quadrado. É diferente aqui, né? Vocês vão ver como é que funciona. Então, a gente tem a nossa tabela de caracteres D3H e a gente está tratando com o estado E', certo? Então, esses caracteres que são levados em consideração. Então, aqui, esse x, né? O xi é o caractere da operação R ao quadrado. Então, se eu tenho o caractere 2 ao quadrado dá 4, certo? E aqui é o caractere do quadrado da operação de R. Então, se eu tenho a operação E, eu elevo essa operação ao quadrado, E ao quadrado continua sendo E. E aí, então, eu tenho o caractere de 2, certo? Então, é diferente o xi quadrado, xi R quadrado ou xi o quadrado do R, tá bom? Então, aqui, eu primeiro tenho que determinar o que é o R quadrado, né? Eu estou determinando essa parte da nossa equação. Então, o R quadrado é E ao quadrado, continua sendo E. C3 ao quadrado é C3 ainda, um C3 invertido, né? O C2 ao quadrado é E. O sigma H ao quadrado é E. O S3 ao quadrado é C3 ao quadrado. E o sigma V ao quadrado é E. E qual que é o caractere dessas representações? Então, para E eu tenho o caractere de 2, para C3 tem o caractere de menos 1, então é 2 menos 1, que é 2 e 2. C3 é menos 1 e E é 2, certo? E agora tem que determinar o caractere da operação ao quadrado, certo? Então, aqui é pegar esses caracteres aqui e elevá-los ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1 e 0 ao quadrado é 0. Então, agora a gente pode fazer essas fórmulas para descobrir quais são os caracteres, certo? Então, a representação simétrica vai ter os caracteres 3, 0, 1, 3, 0 e 1. E a representação antissimétrica vai ter o caractere 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1. Daí a gente já encontra que para a representação antissimétrica, a gente tem a representação A2', né? A2', aqui, é 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, igualzinho aqui. Então, o A2', como é antissimétrico, o seu spin tem que ser simétrico. Então, o A2' é triplete e o A1' e o E', como são simétricos de orbitais, eles têm que ter o estado singlete, que é antissimétrico de spin. Certo? Então, aqui nós teremos singleto A1', tripleto A2' e singleto E'. Certo? Agora, partindo agora para a nossa representação A1' ao quadrado, se a gente faz essa representação de A1' por A1', como é tudo 1, 1, 1, a gente vai continuar tendo 1, 1, 1 e é A1'. A1' é a representação mais simétrica de todas, então os spins têm que ser antissimétricos. Então, a gente vai ter a representação singleto A1'. Então, a gente tem duas representações, dois termos espectroscópicos, né? Singleto A1',
tripleto A2' e singleto E'. Então, agora para os estados eletrônicos, imagina que a gente tem um etileno. E o etileno ele tem a simetria D2H. E quando a gente está tratando com ele no estado fundamental, como estou falando aqui, ele tem a representação B1U ao quadrado, B2G, 0. Então, qual que é o estado eletrônico do estado fundamental? É B1U vezes B1U. Eu tenho 2 elétrons, né? Então, quando eu faço B1U por B1U, eu venho aqui e encontro a representação B1U e multiplico esses caracteres, que eu tenho 2 elétrons ali. Então, eu vou encontrar a representação AG, que é a mais simétrica. Então, o estado fundamental tem simetria AG. E como ele é o estado mais simétrico, ele tem que ter os spins antissimétricos. Então, ele vai ser singleto AG. Tudo bem? Agora, para o estado excitado, a gente tira um elétron do B1U e passa esse um elétron para o B2G. Então, agora a gente vai multiplicar os caracteres dessa representação de simetria B1U com os caracteres da representação de simetria B2G. E quando a gente faz essa multiplicação, a gente encontra a representação de simetria B3U. Então, o B3U ele pode ser tanto singleto quanto tripleto. E agora, a gente tem que saber, quando a gente faz essa transição de singleto AG para singleto B3U, se ela é permitida ou proibida. Então, a transição com a mesma paridade de spin, então a gente tem singleto para singleto, é permitida por spin. Vamos ver se ela é permitida por Laporte? Ela tem que ter diferença, então ela tem que sair do G para U ou do U para G, né? Então, a gente está saindo do estado AG para o B3U. Então, ela é permitida tanto por spin quanto por Laporte. Então, o epsilon dessa transição, ela vai estar em torno de 10 a terceira a 10 a quinta. Agora, quando a gente está tratando com a transição do singleto AG para tripleto B3U, essa representação, essa transição, ela é proibida por spin, que a gente está saindo do spin singleto para o estado triplete. Então, como ela é proibida por spin, a gente viu que a transição proibida por spin é a mais proibitiva de todas, o epsilon vai ser bem pequeno dessa transição, então ele vai estar em torno de 10 a menos 5. E agora, por fim, a gente vai ver como que a gente utiliza as transições eletrônicas para complexos metálicos. Então, aqui estou dando um exemplo de um complexo de ósmio, né? Tem 4 COs e 2 cloretos. Esse complexo de ósmio ele tem simetria C2V, né? Então, eu estou dizendo para vocês, nesse exercício, que a gente tem um estado fundamental singleto A1 e os estados excitados singletes são singleto A2 e singleto B2. E eu quero saber se essas transições de singleto A1 para singleto B2 ou singleto A2 são permitidas ou proibidas. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu coloco a representação do estado fundamental A1 e a representação do nosso estado excitado, A2. E aqui, entre parênteses, eu coloco os eixos XYZ. Vocês lembram que a radiação eletromagnética ela está nos eixos XYZ. Por isso, a gente vai utilizar as representações de simetria dos eixos XYZ. Então, é A1, B1 e B2. Quando a gente multiplica A1 com A1, como é tudo 1, 1, 1, a gente permanece com 1, 1, 1. E quando a gente multiplica, então, A1 com A2, né? A gente vai ter o resultado de A2. Fazendo essas multiplicações para cada uma das linhas, a gente encontra as representações A2, B2 e B1. Então, essa transição singlet, por mais que ela seja permitida por spin, ela é proibida por Laporte, certo? Agora, quando a gente faz a transição de A1 para B2,
A gente faz a mesma coisa, multiplica todas as linhas e encontra este resultado. Aqui a gente tem B2, A2 e A1. Como o A1 está contido dentro do produto da nossa multiplicação, a gente encontra, então, que essa transição é permitida, tanto por spin quanto por Laporte. Agora, eu vou dizer para vocês como que as vibrações da molécula podem auxiliar nessa transição eletrônica. Então, estou dizendo para vocês que a molécula possui vibrações de simetria A1 e B2. Será que essas vibrações vão auxiliar na transição eletrônica? Então, novamente, nós temos a tabela de caracteres C2V. A gente tem a mesma equação que a gente tinha antes. E agora, para o estado fundamental, vocês lembram da primeira aula de vibrações, né, que a gente parte sempre do estado mais simétrico, né, A1, e estou falando que a vibração possui simetria A1. Então, tá aqui A1 no estado excitado, certo? Essa transição, mesmo associada a vibrações A1, continua sendo proibida quando a gente faz a multiplicação, né? A1 vezes A1 vezes A1 vezes A2 vezes A1. A1 vezes A1 vezes B1 vezes A2 vezes A1. A1 vezes A1 vezes B2 vezes A2 vezes A1, certo? A gente ainda continua tendo uma transição proibida. Mas quando a gente utiliza a vibração com simetria B2, essa transição passa a ser, então, permitida, porque a gente contém agora no nosso produto a representação A1, que é a mais simétrica do nosso grupo de pontos. Então, aqui vocês conseguem ver como as vibrações da molécula auxiliam a transição eletrônica. Então, elas podem fazer com que a vibração consiga permitir uma transição eletrônica que antes era proibida, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham dúvidas, podem deixar comentários e até mais. Tchau!